Conhecemos ele anos atrás, quando mesmo ainda estava por entre nós. Ele faleceu em decorrência da idade já avançada, mas antes de partir para o lado de Deus, ele nos contou uma história no qual ele presenciou em sua pequena igreja no sertão da Paraíba. E agora vou lhes contar como foi esse encontro com um homem que vira um lobisomem em sua igreja. Mas irei começar a contar desde o início, quando ele chegou para assumir o lugar do outro padre que se mudara para a região da cidade grande. No dia em que ele nos contou essa história, era na verdade final de tarde. Ele foi nos visitar em nosso sítio e lá nos contou a história que agora narro para vocês. Após sua chegada em nossa casa, começamos a conversar e tomar um bom e velho café da tarde. Ao longe, os últimos raios de sol desapareciam e nuvens escuras de chuva rumavam sobre nossa região. Trovões já eram ouvidos e relâmpagos clareavam os céus. Já começávamos a ver, e foi quando o padre Fernando nos falou. Vocês gostariam de ouvir uma história enquanto esse temporal avança? Todos ali queriam ouvir e logo confirmamos. Minha mãe foi preparar a janta, enquanto o padre, assentado no parapeito de nosso alpendre, começou a nos falar. Era início do ano de 1940. Eu teria que substituir o pároco da igreja, que eu tomo de conta. Pois bem, não conhecia nada daquele lugar, e por isso que logo me mudei para cá, e como vocês sabem, fiquei morando na igreja até os dias de hoje. Então eu comecei por conhecer cada fiel que ia lá rezar, e depois de me organizar, celebrei a primeira missa junto do antigo padre, no qual disse que seria o novo padre da comunidade. Fui bem recebido pelas pessoas que logo vieram me cumprimentar e me dar as mais boas-vindas. Estava me sentindo em casa. Logo, passou-se alguns dias e meses. Tudo estava como assim nosso Deus permitia. Até que vi, em algumas manhãs, enquanto os fiéis vinham para suas orações matinais, pedidos, nos quais eram com a mesma intenção. Eles pediam para que Senhor Jesus Cristo afastasse a besta fera de nossa comunidade. Pensei que fosse alguma doença que estava a afligir as pessoas, mas a cada dia que passava, sempre eram as mesmas intenções. Até que não me aguentei de curiosidade, me aproximei de um dos fiéis que rezava e eu fiz a pergunta. Meu filho, qual é o problema que tanto lhes aflige? Então, aquele fiel me respondeu. Padre, o senhor acredita na existência do demônio? Confesso que fiquei surpreso com a sua pergunta, pois qual padre não acreditaria na existência do demônio? Lhe respondi que sim, e lhe questionei por que daquela pergunta. E ele me disse. Padre, o diabo está em nossa comunidade. Ontem à noite, ele visitou nossa rua, matou vários animais, tentou entrar em algumas casas, fez a maior desgraceira na rua lá de casa. Nós nos acordamos com os gritos das pessoas e dos pobres animais sendo atacados. Depois escutamos tiros e algo correndo em alta velocidade como um grande cavalo para a banda das matas grandes. Estava meio confuso. Qual animal poderia fazer uma algazarra daquelas? Resolvi visitar a rua, mas aquele homem, que ao término de seus pedidos, fez questão de me acompanhar. Depois de alguns minutos, fechei as portas da pequena igreja e fui mais aquele homem. Andamos um pouco e já na entrada da rua pude ver grandes marcas de pegadas iguais de um cachorro. Mas daquele tamanho eu nunca tinha visto. Nas pequenas árvores
Eu vi marcas de garras bem afiadas, como quando uma onça amola suas garras nos troncos, ou, trazendo para mais perto de nós, quando um gato amola suas garras. As pessoas não falavam coisa com coisa. Vi muitas marcas de sangue pelo barro que formava a estrada daquela comunidade. As pessoas, ao me verem, pediram desesperadamente que eu fizesse uma oração para proteger eles. E eu perguntei de quem. De quem que eles estavam com medo. Então, um senhor me chamou até os fundos de sua casa. E lá, no chão do seu terreiro, com as vísceras todas para fora, havia um jumento. Qual animal poderia ser capaz de fazer uma barbaridade como aquelas? Então, ele me respondeu. O diabo, padre. Homem que se transforma em lobo. Isso foi obra de um lobisomem, padre. Não sabia o que dizer. O lobisomem ali poderia muito bem ter sido uma onça que atacou o pobre jumento. Mas, ao ver as marcas de garras nas portas e nas paredes, percebi que uma onça não teria ousadia para fazer tais atos. Nunca fui especialista nesses animais, mas tinha certeza de que onça alguma iria praticar aqueles atos. Fiz uma oração como assim me pediram e retornei para a igreja. Passei o resto daquele dia pensando em qual animal poderia ter feito aquilo. Uma onça? Ou realmente um lobisomem? Eram perguntas que durante as rezas e quando fui dormir, pedi a Deus que me desse as respostas que precisava. No dia seguinte, as pessoas estavam comentando sobre a nova aparição naquela noite passada. Muitos foram na igreja e me pediram para que eu fizesse uma missa de expulsão daquele mal que estava naquela comunidade. Fiz como me solicitado. Naquela mesma noite fiz uma missa na igreja e pedi ao Santo Deus e seus anjos para afastar aquela coisa que ali perturbava as pessoas. Depois do término da missa, todos ali foram embora em grupos e em passos largos, todos para casa. Naquela noite, eu acordei por volta das 2 horas da manhã e fui tomar um pouco de água, quando ouvi um uivo ao longe. Foi em direção à cidade. Eu fui criado em cidade. Fui acostumado ao escutar uivos de cachorros, mas aquele uivo era normal para um cachorro. Fui até o altar e de lá escutei mais um uivo que fez até eco dentro do salão da igreja. E benzi e perguntei a Deus o que era aquilo que estava fazendo aquele som. Voltei para o quarto e me deitei na cama. Os uivos, uma hora se aproximavam da igreja e outra hora se afastavam em direção aos povoados mais distantes. Eu estava quase pegando no sono quando escutei um tiro muito alto. Creio que tenha sido nas proximidades da igreja devido ao som forte. E depois, tudo se silenciou. Na manhã do seguinte dia, o boato de que o lobisomem havia atacado uma casa era o que mais se falava. As pessoas não foram feridas, mas o cachorro de estimação fora morto pela criatura. Já estava quase acreditando que era realmente um lobisomem, mas, como diz aquele ditado, foi preciso ver para crer. E eu vi naquela noite seguinte. Era noite de sábado. Teria missa de cura naquela noite. E muitos fiéis vieram para a igreja em busca de saúde e proteção divina. Eram 8 horas da noite, horário de terminar a missa. O boato do lobisomem tinha esfriado um pouco desde a segunda-feira. Depois dos tiros que deram nele, as pessoas estavam mais tranquilas. Mas naquela noite, ele ressurgiu, e na igreja. No momento em que o padre Fernando estava pronto para nos contar como foi seu encontro com a besta fera, começou a cair um toró d'água, uma chuva, como nós nunca tínhamos visto. Entramos para dentro
onde fomos jantar uma galinha caipira com arroz branco delicioso. Trovões e relâmpagos faziam a festa lá fora, e Padre Fernando continuou sua história. Uma galinha caipira deliciosa. Bem, continuando a história. Depois que todos os fiéis saíram da igreja, eu fui arrumá-la. Passar a vassoura para tirar poeira, e as portas já estavam quase todas fechadas, exceto uma que estava apenas encostada. Distraído, nem percebi que entrara um homem, meio triste e com a cabeça baixa. Ao vê-lo, tive um susto. Ele, meio sem jeito, me pediu um copo de água, e assim eu lhe servi. Passado um tempo, ele começou a falar sobre sua vida, como era sofrida, como ele não tinha sorte. Então ele disse que a sua maior sorte era que ele estava vivo, que Nosso Senhor Deus tinha lhe dado a oportunidade de viver. Mas ele me disse algo. Padre, o senhor está muito enganado. Minha vida é uma desgraça. O que eu carrego no corpo não era nem para mim estar vivo, Padre. O senhor pode me perdoar, Padre? Filho, você tem que pedir isso. É para nosso Deus. É Ele que nos perdoa de tais atos cometidos por nós mesmos. Com uma voz demoníaca, aquele homem começou a falar. Ah, Padre, o que eu faço, ele não irá me perdoar. Nunca mesmo. Ao olhar para seu rosto, ele estava tomando uma forma animalesca. Pelos negros começaram a crescer em seu rosto e em todo seu corpo. Gemidos de dor se misturavam com sons de ossos se quebrando. Uma espécie de focinho crescia em seu rosto. Seus olhos iam ficando grandes e vermelhos. Seus braços iam esticando. Suas mãos cresceram e ficaram com garras. Suas pernas ficaram tortas e tomaram a forma da letra Z. Ele tomou a forma de um grande animal negro. Presas saíram de seu focinho, que instantes atrás era apenas uma boca de um ser humano. Na minha frente estava um demônio em carne e osso. Sim, meus amigos, ele era o tal lobisomem, que assombrava e atacava as pessoas e as casas daquela comunidade. A criatura que tentava falar algo, mas saía mais como um cachorro grande engasgado. Um forte odor de carniça impregnou o salão da igreja. A coisa passava dos 2 metros de altura, que quase encostava nas luzes. Comecei naquele momento a rezar e pedir a ajuda de Deus para que Ele não me deixasse que aquela coisa me fizesse algum mal. Então, Deus falou comigo em pensamento, e eu deixei Deus falar por mim. Na casa do Senhor Deus, você não é bem-vindo, Satanás. E também, nunca há de encostar um dedo sequer nos filhos de Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Retira-te, demônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A criatura saiu correndo, uivando para fora da igreja, e sumiu em meio à escuridão daquela noite fria. Mas ao longe, ainda era possível ouvir seus uivos. As pessoas chegaram correndo me perguntando se eu estava bem, e eu disse que Deus tinha cuidado de mim. Nunca mais, até os dias que hoje estou contando essa história, a criatura retornou. E essa chuva não vai parar para mim ir embora para casa, não é? Acabou que o padre dormiu em nossa casa. Depois, pois aquela chuva só parou lá para as 1h da manhã. Em determinado tempo da noite, eu me acordei e fiquei a pensar naquela história. E não tinha como por que duvidar, já que ela tinha sido contada por uma pessoa, um padre, que nunca mente. Ao longe, sons de cachorros latindo me intrigaram. E seria possível a fera, ou outra fera, ter retornado?
boa noite e fiquem com Deus.